Oh Deus, nós te adoramos, nós te louvamos. Queremos essa noite, ó Deus. Aleluia. Dizer que queremos sim, queremos, ó Deus, contemplar o teu retorno. Queremos contemplar, ó Deus, o arrebatamento. Queremos encontrar com o Senhor nos céus, ó Pai. Queremos poder desfrutar da tua eternidade, ó Pai. Não somente depois, mas agora queremos estar mergulhados no teu Santo Espírito, ó Deus. E ter a certeza que a eternidade começa agora, no momento que estamos envolvidos pelo Senhor, no momento que reconhecemos o Senhor como Salvador, ó Pai. Oh Deus. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria que essa noite você estivesse ligado ao Espírito Santo de Deus, ligado a essa atmosfera de adoração, a essa atmosfera de se render a Ele, de colocar Ele no ponto mais alto dos seus pensamentos. Deixe tudo que está lá de fora, concentre-se nele, comece a olhar para Ele com o seu coração, com aquilo que você pensa. Em nome de Jesus, esqueça de quem está aqui na frente, esqueça que eu estou aqui na frente, que é um pregador, e que se concentre na palavra dele, se concentre naquilo que o Espírito Santo vai te instruir, te inspirar. É Ele que vai te guiar durante a ministração dessa noite, durante todos os dias da sua vida. É nele que você deve colocar o foco e ter a certeza que Ele vai te direcionar no teu ministério, na tua vida e por toda a eternidade. Aleluia! Esse é o foco do culto essa noite, é focar naquele que nos deu vida, em Cristo Jesus, no autor e consumador da nossa fé, amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Você vai se sentar nesse instante, mas continue com o coração de adorador, continue olhando para Ele, com foco nele, aleluia. Tanto eu quanto o louvor, todo mundo aqui é mero coadjuvante diante do Espírito Santo. Ele é o foco, é Ele que vai nos guiar, é Ele que vai dar o direcionamento. Somos coadjuvantes daquilo que Cristo fez por nós. O nome de Jesus, Cristo Jesus, o próprio Salvador, é o foco da nossa observação, do nosso olhar, da nossa atenção. Amém, gente? Vocês estão aqui? Aleluia. E nessa noite eu queria que você se focasse naquilo que a palavra tem a nos dizer, não aquilo que eu tenho a dizer, não na maneira como eu vou dizer, mas na maneira como a palavra vai tocar o seu coração. E estar concentrado na palavra é entender que você não olha para a palavra, mas é a palavra que olha para você. Quando nós observamos a palavra, quando nós lemos a palavra de Deus, talvez a gente pense, estou lendo, estou meditando, mas na verdade a palavra também nos encara, ela nos incomoda, ela nos interpela a mudar algumas coisas na nossa vida. E eu sempre digo isso, se a cada culto, a cada palavra, a cada pregação, a palavra não nos tem nos incomodado, não nos tem nos chamado para algum tipo de mudança, é porque há algo de errado, e não é com a palavra. Existe um tipo de atenção física, em que a gente presta atenção para aprender algo na escola, na faculdade, num treinamento de trabalho, na empresa, mas existe também uma atenção espiritual. E ela é tão importante quanto a atenção física. A atenção espiritual é ter atenção àquilo que o Espírito Santo fala ao nosso coração por meio da palavra. A palavra é viva, por isso que eu digo que ela olha para nós. Ela esquadrinha o nosso espírito e nos diz algo por meio da voz do Espírito Santo. Esse é um tipo de atenção espiritual, em que pode passar uma criança gritando. Às vezes eu vejo meu filho fazendo bagunça e eu penso, meu Deus, quem é o pai desse menino? E eu tento disfarçar. Mas quando passa uma criança, como meu filho, ou como outras crianças que tem aqui, nem isso vai tirar a nossa atenção. Jesus disse, deixe vir a mim as criancinhas, a gente não tem que se preocupar com as crianças. Amém? Deus as ama com um coração imenso. Elas não incomodam o Espírito Santo, pelo contrário, o Espírito Santo fica feliz com elas, com a vida que há nelas, gente. E a atenção espiritual é não deixar nada que está ao redor, tirar os nossos ouvidos espirituais daquilo que o Espírito Santo tem a nos dizer. Isso é muito sério. Talvez o que Ele vai te dizer, não é o que eu vou dizer essa noite. E muito provavelmente não seja. A forma com que eu diga algo, que eu pregue algo, que o Espírito Santo me mova, não é com a mesma intensidade que Ele vai aí onde você está, para tocar o seu coração.
com esse mesmo mover, com essa mesma intensidade, com essa mesma reverência, eu gostaria que você me acompanhasse lá no livro de Mateus, no capítulo 18, a partir do verso 23. Jesus, quando ensinava algo, ele não estava preocupado em tocar a consciência daqueles que estavam ao redor dele, mas ele estava interessado num despertar espiritual nas pessoas. Quando Jesus disse para Pedro que o Espírito revelou que ele é o Messias, e você, quem dizeis que eu sois? Você é o Filho de Deus. Não foi carne nem sangue que você revelaste, mas o meu Pai que está no céu. Jesus não estava falando de um teatro, Jesus estava falando sério. Houve uma revelação espiritual para Pedro, reconhecer Jesus como Salvador, saber que Ele é o Messias. Amém, gente? E quando Jesus trouxe essa palavra em Mateus capítulo 18, não foi para acordar a consciência das pessoas que o ouviam, mas para que se houvesse uma revelação de que Ele é o Messias, de que há uma realidade espiritual, para que aquelas pessoas pudessem ser salvas. Em Mateus 18, a partir do verso 23, seja atento a isso, Jesus conta o seguinte: por isso, o reino dos céus é semelhante, ou seja, se parece a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. Veja bem, ele está comparando o quê? O reino dos céus. E por diversas vezes Jesus faz uma comparação por semelhança. Ele não está dizendo que é a mesma coisa, porque o reino dos céus é perfeito, um rei na terra é imperfeito. Mas ele usa de uma didática para que a gente possa compreender algo espiritual. Então ele está falando de um reino espiritual. O reino dos céus é semelhante, ou se parece, com o reino dos céus da seguinte forma, no verso 24. E passando a fazê-lo, ou seja, resolveu cobrar essas contas, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, vendida a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, e ele disse lá no verso 23, que é um rei, compadecendo-se, mandou-o embora, e fez o quê? Depois você paga? Não. E perdoou-lhe a dívida. Mas Jesus não parou aí. Veja o verso seguinte, verso 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, ou seja, servo do servo, servo dele, que ele devia 100 denários, ou seja, muito menos, e agarrando-o, sufocando, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhes aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis saber, e indo-se, lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, encerram-se ao Senhor tudo o que acontecera. Então o Senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-lhe aquela dívida toda, porque me suplicastes. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu compadeci de ti? Indignando-se o Senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Pesado, né? Sabe o que é verdugos? Alguém sabe? Verdugos é um tipo de torturador que vinha do Oriente, que torturava o devedor até que ele confessasse cada bem que ele tinha escondido. E Jesus continua, ele fala, lá no verso 35, e assim também meu Pai Celeste vos fará no seu íntimo. Se o quê, gente? A gente não perdoar o irmão.
Quando a gente fala de perdão, né, parece uma coisa muito maluca, né? Muita gente pensa, mas você não sabe o que ele fez comigo. A gente sempre traz aquela história, você não sabe o dano que ele me causou. É normal que eu sinta esse rancor ou essa dor, porque ele merece o meu desprezo. Por isso que eu não perdoo. Ou por outro lado a pessoa fala, não, mas o que eu sinto não é falta de perdão. Aí a gente dá outro nome para ficar tudo mais leve. É justiça. Não estou me vingando, é justiça. Mas será que cabe a nós fazer algum tipo de justiça? Que tipo de coisa que está acontecendo aqui? Será que eu tenho que ensinar alguma coisa para aquela pessoa que me magoou? A palavra manda eu fazer isso. Sabe, quando a gente tem alguma dúvida, a gente tem que olhar para a palavra e o que cada pessoa aprovada por Deus fez em alguns tipos de ocasiões como essa. E um dos grandes exemplos, uma das grandes histórias bíblicas, é a história de José. Alguém conhece aqui? José do Egito, como é conhecido, ele filho de Israel, ou de Jacó, como você preferir, ele era o queridinho do papai. Ele foi chamado de filho da velhice. Então ele, talvez, não sei se você tem muitos irmãos em casa, mas ele era o mais mimado. A palavra diz que ele era o mais querido, o mais benquisto em casa. E os irmãos viam aquilo, né? Que ele estava sendo mimado, aquela coisa toda. Eu tenho uma irmã mais nova, eu sei como é, gente. Mas, irmãos, ficava todo aquele clima em casa. E o que José fazia? José, uma bela manhã, acorda, os irmãos estão lá. Olha, eu tive um sonho. Os irmãos, eu sonhei que o feixe de vocês se inclinavam para mim, me reverenciavam. Os irmãos, É. E olha, eu sonhei mais, viu? Dos nossos pais, do papai e da mamãe, ficavam me reverenciando também. Os irmãos, está certo. Mesmo? Você vai ver, viu? Os irmãos então tramaram de matar José. E a intenção, o objetivo era matar José. Mas isso não aconteceu. Ele foi vendido como escravo. Foi dito ao pai que ele foi morto. E aquela história toda, ele foi parar, no final das contas, como segundo no Egito. Se você quiser conhecer a história toda, está lá em Levítico, no capítulo 37, você pode ler até o capítulo 47, são 10 capítulos, para você se deliciar com a história. É maravilhoso, gente. Então, quando ele chega a ser ali, um dos principais do Egito, somente estava abaixo do poder de Faraó, ele ganha grande notoriedade porque ele é guiado por Deus. Ele começa a obedecer tudo que Deus faz, tudo que Deus diz para ele fazer. E ele interpreta os sonhos de Faraó dizendo que 7 anos teria fartura e 7 anos teria fome. Então ele traça um plano para que se houvesse mantimento durante aqueles anos. E durante os anos de fome, quem que aparece e bate lá na porta do Egito? Quem, gente? A família de José. Precisamente seus irmãos. O pai havia ficado na cidade que eles moravam. E ao chegar lá, né? José poderia fazer o quê, gente? Ele tinha todos os motivos do mundo para se vingar, para matar os irmãos. É ou não é? Se eu perguntasse aqui, pelo amor de Deus, ninguém vai levantar a mão não, mas se eu perguntasse aqui se alguém já se vingou na vida de outra pessoa, ficaria vergonhoso alguém levantar a mão, né? Quem aqui já se vingou de alguém? Aquela coisa vergonhosa, horrível, ninguém levantaria a mão. E se eu perguntasse depois, quem sentiu o orgulho de se vingar da outra pessoa? Quem levantaria a mão? Misericórdia. É uma coisa horrível. Existe um rabino que ele listou 3 motivos porque José não se vingou dos irmãos. É claro que antes desses motivos, existe um outro grande motivo, que a gente sabe qual é, porque José temia a Deus, ou seja, ele acreditava na bondade de Deus.
Muita gente acha, quando a gente fala temer, eu estou com o maior medo de Deus, Deus vai vir me detonar. Não é isso. José sabia quem Deus era, o amor que Deus tinha e o caráter de Deus refletia na vida de José. Refletir na vida, gente, é literalmente estar dentro para que possa gerar uma luz. Refletir é isso. Pelo menos a expressão refletir dentro de uma argumentação quer dizer isso. Ele refletiu o caráter de Deus, ele é bondoso com as outras pessoas. Por isso ele não matou os irmãos. Mas eu achei interessante esses 3 motivos que foi colocado por esse rabino. E o primeiro motivo é, José não fez mal aos seus irmãos porque ele não queria se tornar como eles, maldosos. Amém? Sabe, o maior mal que uma pessoa malvada pode te fazer, não é o dano que ela pode provocar. Não. O maior dano que ela pode fazer, não é ela te machucar, mas ela é transformar o seu coração em maldosa como ela. Esse é o maior dano. O que o diabo quer, não é nos machucar, literalmente, mas é fazer com que a natureza dele entre dentro de nós, ao ponto de ficar parecido com ele. Qual que é a natureza do diabo, gente? É a maldade. Jesus disse que o diabo, o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. E o maior dano que o diabo pode fazer não é tirar nossa casa, nosso carro. Misericórdia. Isso não vai acontecer, não estou dizendo que vai. Mas o maior dano que ele pode fazer é transformar o nosso coração a ponto de nos tornarmos parecidos com ele. E José não queria se parecer com os irmãos e muito menos com o diabo. Amém? Esse foi o primeiro grande motivo dele não se vingar. Ele podia dizer, como muito crente diz por aí, é de Deus, foi Deus quem mandou, a vingança do Senhor, agora eu vou fazer justiça. Eu sou a mão do Senhor, agora Ele vai se ver comigo. Misericórdia! Desculpe, meu irmão, mas se tem alguém que pensa assim, isso não é de Deus. Sabe, se parecer com Deus é fazer como Ele faria. Mas como Deus faria? A palavra fala que Deus é vingador, que Deus é isso. Se você quiser conhecer a Deus, olhe para Jesus. Jesus reflete exatamente o caráter de Deus. A palavra diz que Deus é justiça, mas muitas e muitas e muitas vezes, Deus foi misericordioso. A palavra diz que Deus amou o mundo ao ponto de enviar Jesus. E mais, Ele não amou o mundo porque Ele viu uma perspectiva, mas Ele amou o mundo quando a gente ainda era pecador. É disso que se trata o caráter de Deus. Porque se o caráter de Deus fosse simplesmente vingança, José deveria ter recebido uma orientação dos céus de matar os irmãos. Mas essa não é a natureza de Deus. Amém, gente? Vocês estão comigo? O segundo motivo é que a vingança, ela afasta quem está perto de nós. E não só aquela pessoa que nos fez mal, que nós devemos perdoar. A vingança afasta os nossos familiares, afasta os nossos amigos, e afasta até aquelas pessoas que seriam enviadas por Deus, ou são enviadas por Deus para estar junto de nós. O segundo motivo é porque o segundo motivo é porque a vingança afastaria os familiares, as pessoas, e José preferiu ficar com sua família e com as pessoas que estavam perto dele, do que praticar a vingança. Então ele preferiu os seus familiares, seus irmãos, estar com eles do que matar eles. Literalmente, foi essa a escolha. Quando, geralmente a gente vê briga de criança, esse é um exemplo mais familiar, talvez quem tem criança sabe disso, ou quem é mais velho, mais experiente sabe disso. Se a gente vê crianças brigando, elas brigam lá, daqui 5 minutos elas estão brincando, não é? Alguém já viu isso? Eu vejo direto. Meu filho tem um priminho, mesma idade, 2 meses de diferença. Eles estão brigando, eles estão se matando, chorando, se machucam, rolam lá, um vai matar o outro. Passam poucos minutos, eles estão se beijando, abraçando, literalmente, rindo um para o outro.
E muitas vezes, quando o pai vai separar, ou gera aquele constrangimento com o filho do outro, né? Fica aquela coisa ruim. Aí um pai acaba brigando com o outro pai do outro menino. Aí fica... Eles não vão brincar depois, igual as crianças. Por quê? Porque a criança entende que é melhor, muitas vezes, não ter razão e ter paz, do que proteger a sua razão e ficar sem paz. Ela prefere o perdão e ter paz, do que vingar e ficar sem paz. José preferiu a mesma coisa. Amém? E a terceira e última razão de José, e eu achei muito interessante, é que ele não queria ser guiado, ou não queria que a dor do passado dele, de ter sido vendido pelos irmãos como escravo, de ter sofrido, tudo aquilo que aconteceu com ele, começou com um start, com os irmãos que queriam matar ele. Ele não queria que essa dor definisse quem ele é. Que o rancor guiasse ou aprisionasse ele por falta de perdão. Sabe, gente, tem muito irmão nosso morrendo por falta de perdão. E o perdão não liberta quem machucou, liberta quem está machucado. Vocês estão comigo? Sabe, quem está machucado muitas vezes, ele fica com a expectativa de ser ressarcido. Ele deseja o mal para a pessoa. Ele fica na expectativa que de alguma forma ele seja recompensado pelo mal, que a pessoa venha lhe pedir perdão. Esse é o pensamento de quem sofreu, ou sente rancor, ou precisa perdoar alguém. Mas sabe, o perdão significa abrir mão de tudo isso. Significa abrir mão da expectativa de ser ressarcido pela outra pessoa. Perdão significa abrir mão de que a outra pessoa vem te pedir perdão, inclusive. Lançar perdão sobre a outra pessoa significa que a outra pessoa vem te recompensar pelo dano que ela te fez. Perdão não é uma atitude bilateral, que uma outra pessoa precisa vir te pedir perdão para que se lance perdão. Não, não é assim. Perdão, ou lançar perdão, perdoar alguém, é uma atitude unilateral. É lançar perdão ou perdoar, independente se a pessoa te pediu perdão ou não. Porque a falta de perdão ou a mágoa, ela não aprisiona quem machucou o outro. Ela aprisiona o machucado. É ele que vai sentir rancor, é ele que vai sentir mágoa, é ele que vai sentir numa prisão que vai crescendo, crescendo aquilo por dentro, né? Parece um balaio de gato dentro do peito da pessoa. E aquilo começa a tomar conta dela, a ponto dela dizer assim, eu não preciso receber nada não, desde que aquela pessoa se dê mal. Desde que aquela pessoa, e ela começa a perseguir aquela pessoa no sentido de vigiá-la, de verificar se alguma coisa vai acontecer com ela. Na verdade, precisa acontecer justiça, porque ela me magoou e ela fez isso e aquilo comigo. Quando, na verdade, todo sofrimento que essa pessoa que foi magoada está sentindo, talvez nem tenha sido pelo que a pessoa ou que a outra pessoa fez, mas pela falta de perdão em relação àquele que o magoou. Sabe, esse ato de muitas vezes a gente querer fazer justiça com as próprias mãos, ou toda essa atitude dentro do nosso coração, que nos coloca em uma prisão, é justamente um mal que nós criamos para nós mesmos. É uma prisão criada pela nossa própria falta de perdão. A falta de perdão é uma prisão. O perdão não cura quem magoou, o perdão cura o magoado. Sabe, Deus quer que nós comecemos o ano de 2021, não porque passou um calendário, mas para que seja lançado um perdão para aquela pessoa, não sei se é alguém que está aqui,
para que você ou eu, se temos alguma coisa contra alguém, lancemos perdão para que possamos nos tornar livres. Sabe, a falta de perdão é como se tivesse uma corrente enorme pregada no seu pé com uma bola de ferro. Ela te impede de correr. Eu quero correr, eu quero avançar, eu quero... Aquele irmão me machucou, Deus. Oh, o Senhor é minha justiça. Aí você perdoa, ou pelo menos, quando eu digo você, é uma coisa aleatória, viu gente? Não é ninguém aqui. Ou aquele irmão diz que perdoou a pessoa e chega para ela, eu perdoei, vou conversar com ela de boa. Tudo bem, tudo bem. Você sabe que o Senhor é justiça, né? Não perdoa nada. Perdoa nada. Ainda quer usar Deus no meio, né? Deus sabe. Deus é vingador. A palavra de Deus diz para amarmos os nossos inimigos. E amar o inimigo não é dizer que ele fique lá bem lá, tá bom, vai dar tudo certo para ele. Não, é desejar o bem para ele. É orar para que o bem chegue para ele. É orar para que ele prospere. Nossa, mas que desafio é doido esse. Eu te apresento hoje, esse desafio se chama cristianismo. Esse desafio significa seguir Jesus assim como Ele é. E Jesus representa o caráter de Deus, que é bondade. Que é o contrário do caráter do capeta, que é maldade, é matar, é vingar. É precisar socar o outro para se sentir bem. Meu amigo, você não vai se sentir bem se você se vingar. Eu te garanto. Você está comigo? Eu queria pregar sobre prosperidade. Todo mundo ia falar, amém, uhul. Mas sabe, vou dizer uma coisa. Existe uma prosperidade sobre a nossa vida, que é o perdão. Quando lançamos perdão, nós nos tornamos prósperos, porque a gente começa a se tornar mais rápido. A gente começa a deixar aquele peso para trás, aquela dor para trás. Mas ele... E daí? Nós não precisamos ficar debaixo de um peso que o diabo fica nos colocando. Abra comigo lá em Levítico, capítulo 19. Levítico 19, verso 18. Amém? Todos estão lá? Amém. Lá diz o seguinte: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. E aí a gente tem algumas interpretações para esse texto, para esse versículo. Os rabinos interpretam esse texto, esse próximo, como a mesma pessoa, ou seja, o outro sou eu mesmo. Amará o outro como eu mesmo. Então o outro quer dizer que sou eu. Então se eu perdoo ou não vingo do outro, eu não estou vingando contra mim. Eu vou dar um exemplo bem prático. Você está cortando um legume na sua casa. Pra você entender como os rabinos interpretam isso. Você está cortando um legume e de repente a faca escapa e você cortou o dedo. Isso nunca aconteceu com ninguém aqui, só comigo, né? Eu era horrível para cortar legume. Depois eu fui pegando um macete e parei de cortar o dedo. Então você cortou o dedo. Aí o dedo fala, já que cortou esse, então esse dedo vai vingar desse. Aí você pega a faca e corta o outro dedo da outra mão para ficar igual? Para vingar o dedo, é assim que você faz? Não é? Por quê? Porque é a mesma pessoa. Tanto o dedo da mão direita quanto o dedo da mão esquerda são a mesma pessoa, fazem parte do mesmo corpo. É assim que os rabinos entendem. Mas peraí, eles não acreditam em Jesus. Exatamente, não acreditam. Como nós que cremos e confessamos Jesus. E quem vem falar sobre o corpo? Essa história do corpo, ou essa referência, ou essa metáfora do corpo? É o próprio Jesus. Nós somos parte do corpo de quem, gente? Ele é o cabeça. Um é mão, outro é pé. Então, porque seu irmão te machucou, você vai lá e vai... Não. O que você faz? Você faz um curativo. Vocês estão entendendo? Revelação está chegando.
Sabe, a gente não pode falar que é da fé, que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, que eu tenho que a Bíblia diz que eu tenho, que eu posso que a Bíblia diz que eu posso, se eu não encaro, eu não compreendo qual é a minha natureza em Deus, que é a natureza do perdão, que é a natureza de não guardar rancor, de não guardar peso, de não deixar a natureza da velha criatura, ou mais precisamente a natureza do diabo entrar. Amém, gente? Olha aí de mim. Aleluia. Sabe, eu escutei uma frase maravilhosa de um pregador, que é o seguinte: na família, alguém aí já é casado, tem filhos, muitos, né? Na família, em casa, todos são únicos, são insubstituíveis e são irrepetíveis. Amém? Não tem 2 Cleiton em casa, só tem ele, né? Se tirar o Cleiton, pode chegar, não vai substituir o Cleiton. Sabe? Pega a revelação, na igreja é a mesma coisa. Ah, mas o irmão fez um negócio errado, ele está de disciplina, ou ele fez... Ele é insubstituível, ele é irrepetível. O outro irmão pode até fazer o serviço dele, mas não faz como ele. Ah, mas a igreja está magoada porque ele errou. Mas a igreja não está magoada, não. A igreja tem que perdoar porque se sente machucado. Tem que estender a mão e falar: cara, eu não sei o que você fez aí. Cara, mas eu vou te ajudar. Vou te levantar. Quando ocorre um grande pecado, já aconteceu, já vi isso já. Né? Em várias igrejas, né? Evangélicas, gospel, por aí, né? O irmão peca, o que a igreja faz? Perdoa, ama, beija? Não, taca pedra. Chuta. Olha o pecador aí, ó. Ó o adúltero. Vamos lá, vamos olhar para ele com um olhar de desprezo quando ele entrar na igreja. Agora, todo mundo junto, a igreja, vai! Vamos todo mundo guardar rancor dele, todo mundo. A hora que ele aparecer no corredor, com a esposa, com os filhos, a gente vai olhar com um olhar de desprezo, junto, combinado. 1, 2, 3. É assim que tem que ser? É assim que tem que ser, gente? Sabe, o perdão, a aliança, trazer a pessoa de volta. Se a palavra nos chama de família de Deus, quer dizer que essa pessoa que errou, ela é insubstituível, ela é única e ela é irrepetível. O que eu faço? Eu levanto. Meu irmão, o que você fez trouxe constrangimento para mim, mas eu lanço perdão. E mais, eu estou contigo. E mais, eu desejo que você volte para o lugar que você estava. Passe pela disciplina, claro. Eu estou dando um exemplo aleatório, amém? Nem estava aqui na pregação esse negócio. Deus é bom, gente. Aleluia. Abra comigo lá em 1 Pedro, capítulo 4. Pedro, capítulo 4. Esse é um verso que muita gente aí acaba se confundindo, pregando com outros tipos de sentido. É o que mais tem acontecido no meio gospel, né? E é muito bom olhar para o assunto que Pedro está tratando aqui. Amém? E ele vai tratando já, lá desde o verso 3, 4, da relação do irmão com o outro. Se a gente ler, por exemplo, lá no verso 4, a gente vai ler o 8 já, 1 Pedro 4, a gente lê o 4, verso 4, diz o seguinte: por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas. Ele começa a falar da relação um com o outro. E ele vai continuando a desenvolver isso, né, a respeito do pecado, da relação com o outro. Lá no verso 10, ele fala de servir uns aos outros. Então, essa relação, essa temática do pecado, da pureza, da relação com o outro, é o grande assunto de todo o capítulo. E no verso 8, ele diz o seguinte: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de
pecados. Ele não está dizendo que o amor substitui o sacrifício de Jesus, que cobre a multidão de pecados é o sacrifício de Jesus. Mas quando ele diz que cobre a multidão de pecados, é porque quando você ama alguém, você não quer vingança com essa pessoa. Quando você ama alguém, você não guarda rancor se ela errar com você. Amém, gente? Quando você está com o irmão, você quer ser hospitaleiro com ele, é o que diz o verso seguinte, verso 9. Você quer ser cordial, você quer amar, você quer estar junto, estar próximo. E o verso 10 fecha isso. Quando você está com outro, você quer servir ao outro. E continua, cada um conforme o dom que recebeu, ser despenseiro. Sabe? Eu venho pensado sobre essa relação do perdão já há algum tempo. E uma palavra que Deus tem mostrado no meu coração, que o perdão, ou a falta de perdão, né? Algumas pessoas, esse é o grande problema, não é o perdão, mas a falta de perdão, é justamente a chave para que todo mal prevaleça em nossa vida. Se eu ou você realmente desejamos começar o ano de 2021, e não é por uma marca numérica, mas daqui para frente, fazer com que as coisas se tornem mais leves, e mais do que isso, que as coisas comecem a desenrolar de verdade, é necessário retirar aquilo que tem nos prendido. Amém? E eu gostaria que você abrisse comigo em Romanos capítulo 12, verso 17. E lançar perdão ou perdoar alguém significa literalmente não permitir que o mal vença. Ou não permitir se deixar vencer pelo mal, conforme Romanos capítulo 12. E a gente vai ler isso a partir do verso 17. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos, com alguns, com seus irmãos, com só aquele cara que você tem afinidade. Com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Aí você pega esse versículo e chega, o Senhor vai retribuir. Misericórdia. Amém? A gente sabe como o Senhor retribui, né? A palavra diz que Deus é amor, que Ele é misericordioso, que Ele nos amou quando a gente ainda era pecador. É assim que Ele retribui, com muito amor, né? Ele nos conquista, nos atrai. A palavra diz que Ele trouxe o seu Santo Espírito, que a função do Espírito é convencer um homem do pecado, da justiça e do juízo. Para quê? Para que ele seja salvo. Essa é a vingança do Senhor, olha que coisa boa. Verso 20, eu não estou dizendo que não há julgamento, viu gente? Verso 20, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, o que você faz? Espera aí, o que você faz? Dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre tua cabeça. E o verso 21, para mim, um dos versos mais magníficos de todo o livro, de toda a carta aos Romanos: não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Existe uma guerra do bem contra o mal, e a falta de perdão é se deixar vencer pelo mal. Sabe, eu estava vendo uma série, e a gente tira lição bíblica de tudo, né? Série de TV, até de frase de caminhoneiro a gente tira, né? A gente fala, nossa, eu vi esse negócio na Bíblia, aí você começa a procurar na Bíblia, né? Porque na verdade a palavra de Deus é que nos direciona, amém? Então a gente vê a palavra de Deus em tudo. E eu lembro que a personagem dessa série estava com medo, né? Tanto o pai quanto a filha passam esse momento de medo, e o mestre diz assim para eles, olha, não há problema em você perder para o seu adversário. Era um programa de luta lá, uma série de luta. Não há vergonha em perder lá no seu adversário. É vergonha você perder para o medo. Porque estava com medo com o adversário, eles iam lutar, era uma luta. Então, essa personagem, esse lutador cai no chão e o treinador, o mestre, né, chega para o lado, olha, não te deixe vencer pelo medo. Não tem problema se você perder o campeonato, mas vença o medo.
E o que a palavra nos diz essa noite, não te deixes vencer pela falta de perdão. Não te deixes vencer pelo mal. Mas vença esse mal com o bem, ou vença esse mal com o perdão. O perdão não aprisiona o outro, o perdão não aprisiona nós quando nós não perdoamos, quando nós não lançamos perdão. Sabe, é bem verdade que Deus é amor, que Ele vai dar a melhor oportunidade para essa pessoa, mas a palavra fala que Deus também é justiça. Amém, gente? A palavra de Deus fala que existe inferno, que existe céu, sem dúvida, mas não é por isso que a gente tem que desejar o inferno para quem nos fez mal. Obrigado pelos 9 améns. E contando. 10, 11, vai aumentando os améns. Sabe, o melhor que a gente pode desejar para uma pessoa que nos feriu é que ela seja salva. E que ela tenha a mesma natureza que nos tocou um dia. Que é a natureza do bem, não do mal. Em Efésios capítulo 4, não precisa abrir, no verso 31 e 32, diz o seguinte: longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. E o seguinte verso diz o seguinte: antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus, e ele coloca um aposto explicativo maravilhoso, como Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Você não sabe o que ele fez. Por mais que seja uma coisa pequena, ou seja um trauma gigante, esse trauma só vai sair quando o perdão vier. Porque quando o perdão vier, aí vem Cristo, vem o consolo com o Espírito Santo. E a palavra fala que não é qualquer perdão, é o perdão como Cristo, é um perdão total. No verso 32 de Efésios capítulo 4, diz: como também Deus em Cristo, como também Deus em Cristo, como também Deus em Cristo vos perdoou. Esse é um modo, não existe outro modo de lançar perdão. Ah, eu vou lançar perdão, tá legal, tá desculpado, beleza, mas vai morrer para lá, vai morrer longe. Perdão o que é esse? Sabe, quando eu disse no início que existia e existe uma atmosfera de adoração, e eu disse para que você estivesse com os seus olhos abertos, seus ouvidos abertos, não para o que eu fosse falar, mas a partir daquilo que fosse pregado, o Espírito Santo tocasse seu coração. Amém? E é Ele que toca teu coração, é Ele que fala seu coração, não sou eu, não é a palavra que eu escolho para dar um efeito assim, legal na pregação, não é nada disso. O culto ele é espiritual, é um momento que a gente nos permite se encontrar com Deus em comunhão uns com os outros, é bem verdade, mas nos permite, ou pelo menos permite ao Espírito Santo que Ele nos olhe e diga: olha, você está aqui essa noite porque algo precisa ser mudado na sua vida. E não é pelo pregador, não é pela instituição Verbo da Vida, é porque eu te amo e eu te trouxe até aqui. Porque sua vida precisa mudar e aquela velha criatura precisa sair. Mas eu já aceitei Jesus. Mas é isso que o diabo quer fazer. Ele quer fazer com que você pense que a velha criatura ainda está aí. Ele quer fazer com que a natureza dele, do diabo, entre em você. Que você pague com o mal ou se deixe vencer pelo mal. Mas essa noite é uma noite de dizer para Deus: olha, Pai, eu não tenho raiva não, eu quero deixar a raiva de lado, Senhor. Essa é a noite que você tem a oportunidade de abaixar a sua cabeça e orar. Não precisa vir aqui à frente, é só você e Deus.
Quem é casado sabe, tanta raiva que passa, né? Só que tem casamento acabando, não é por causa de um escândalo, não é por causa de um adultério, é por causa de pedrinha. Que um monte de pedrinha. Pedrona você vê, desvia, e ela não te machuca. A pedrinha você pisa, escorrega e cai. E a pedrinha muitas vezes no casamento, a falta de perdão, porque o marido na hora de escovar o dente deixou a pasta cair lá, aí você ficou com raiva dele. Aí não, aí você não sabe que eu passo, porque ele deixa a pia suja, e começa a virar aquela coisa, e começa a virar raiva. E como o verso 31 do capítulo 4 de Efésios diz, começa a virar ira. E nesse mesmo verso, a seguir, ele coloca outro substantivo, vira blasfêmia, vira gritaria. E você se deixou vencer pelo mal. E se deixou vencer pela falta de perdão, ou se criou um rancor, ou se criou uma vingança. Não, mas assim ele aprende, é pelo aprender, vou me vingar. Sabe, vingança é o sinônimo de falta de perdão. Eu disse um exemplo no casamento, mas na relação uns com os outros, isso tem acontecido, gente. Eu não ia trazer uma coisa que não está na palavra. É a Bíblia que diz. Converse com ela. Nessa noite eu quero te convidar para fechar seus olhos e orar comigo. E dizer, olha, Senhor, eu sei o que aconteceu, isso está doendo, mas pela graça do seu Santo Espírito, me traz paz nesse momento, para que eu possa olhar para aquela pessoa que me magoou e me trouxe esse sentimento, e possa dizer no meu coração, olha, eu te perdoo. Você não precisa ir lá falar para a pessoa que você perdoa, mas você precisa dizer consigo mesmo, que não quer mais esse peso, que não quer mais esse rancor, que não quer trazer isso para a sua vida, que quer começar um novo ano, ou um novo momento na sua vida, em que essas cargas não te pressionem mais. Senhor, eu não quero essa carga para mim. Comece a dizer isso para Ele, você que talvez esteja nessa situação. Pai, eu não quero sentir raiva dessa pessoa. Eu não quero sentir rancor, eu não quero sentir peso, eu não quero ter sentimento de vingança. Eu não quero me sentir o justiceiro, eu quero presentear essa pessoa. Eu quero amar essa pessoa. Eu quero me deixar vencer pelo bem, não pelo mal. Eu quero vencer esse mal com o bem. Eu quero envergonhar Satanás na minha vida, trazendo um sentimento de perdão e amor por essa pessoa que fez mal para mim e para outras pessoas. Porque é pelo perdão que se muda as coisas. E a falta de perdão que traz prisão para mim não vai trazer mais. E que em nome de Jesus essa pessoa encontre o caminho e se arrependa dos pecados dela, e não faça isso com mais ninguém, porque o inferno é uma condenação eterna, e eu não quero isso para nenhuma pessoa, Pai. Eu quero viver a natureza, eu quero me envolver com a natureza de Deus essa noite, Senhor. Eu quero levar isso para essa semana, eu quero levar isso para o ano de 2021, eu não quero mais que brigas por causa de política, por causa de time de futebol, seja o que for, criem sentimento faccioso no meu coração. Eu quero olhar para aquela pessoa que tem um sentimento, ou um posicionamento político, ou um posicionamento, seja o que for, diferente do meu. Olha, eu quero olhar para ela e dizer que eu amo aquela vida, Senhor. Meu desejo é que ela encontre o Senhor e se renda a Ti, ó Jesus. E se ela já se rendeu, e se é meu irmão, eu quero respeitá-lo, eu quero amá-lo. Amém? Eu quero convidar o louvor para tocar mais uma vez aquela canção maravilhosa que é o Poderoso Deus, que eu amo. E que durante esse louvor você possa se colocar de pé e adorar a Deus e dizer: Pai, permita que eu possa fluir no Teu Santo Espírito, e permita que eu possa ouvir o Senhor. Muitas vezes a gente está em oração e a gente está falando, e eu sempre aconselho as pessoas: fale mais, grite, fale tudo que você tem para falar. Quando você se cansar, a oração vai começar. Mas por quê? Porque aí você vai parar para ouvir o Senhor, e vai deixar de falar de você, e vai prestar atenção no que Ele tem para falar dele, para a sua vida. Amém? Você pode se levantar.
adorar Ele por um instante, dizer que 2021 é um ano leve, é um ano que Ele é um poderoso Deus e um poderoso Pai para a nossa vida. Amém, gente? Vocês estão comigo? Aleluia. Então levante a sua mão. Aleluia. Em nome de Jesus, vamos adorá-lo.